Esse é o Mundo em Revolução e nós vamos falar agora sobre a situação na Ucrânia, hoje dia 8 de abril de 2025, 8 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro, 2 horas da tarde lá em Kiev, no momento que eu gravo esse vídeo, e tivemos um dia relativamente tranquilo de ontem para hoje, um pequeno número de drones contra Kiev também, contra a Ucrânia, mas foram todos derrubados sem nenhum efeito. Na linha de frente, os russos ganharam novamente alguma posição aqui em Shevchenko, embora a cidade ainda esteja controlada pelos ucranianos, os russos avançaram um pouquinho aqui, mas via de regra nenhum avanço efetivo aqui na linha de frente de ontem para hoje, né? Do ponto de vista diplomático, mais uma vez o Trump falou que está insatisfeito com os russos bombardeando a Ucrânia, mas não deu nenhuma indicação de que vai fazer uma coisa quanto a isso, ou seja, ele continua sendo o capacho do Putin novamente. Muito triste essa situação, mas as coisas estão relativamente calmas de ontem para hoje. Vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por caminhoneiro marítimo cubano em fuga, Milei Turguniev e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no wrevolving.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, antes da gente entrar no assunto propriamente dito, vamos lembrar vocês da nossa rifa. Estamos fazendo uma rifa para ajudar o pessoal lá na Ucrânia. Essa rifa específica, a gente pretende levantar $10 mil para o grupo do GUR, que está ajudando com alguns brasileiros que estão chegando lá em Kiev. Então, $10 mil deve ser para comprar máquina de lavar, esse tipo de coisa, para ter um ambiente para o pessoal poder ficar lá. Para dar um auxílio temporário, tá? Porque o pessoal que chega lá em Kiev, até assinar com o Ministério da Defesa, tem um hiato aí que em torno de 2 semanas, pode ser mais, e nesse meio tempo a pessoa não tem muito onde ficar lá em Kiev, né? E daí o pessoal tem ajudado nisso daqui. O que a gente puder fazer para ajudar, a gente vai fazer para ajudar. Lembro a vocês que $10 mil não é tanto dinheiro assim, se você considerar a quantidade de gente que está indo para lá, então é só para ajudinha mesmo, tá? Ajudinha mínima mesmo. Enfim, a gente está rifando esse capacete aqui, que é um capacete russo, um troféu de guerra, né? Foi tomado pelos ucranianos em algum lugar próximo de Bakhmut já há algum tempo. Tem outros prêmios aqui, uma luminária. Aliás, quem não quiser, quem ganhar o capacete não quiser o capacete, pode trocar por uma luminária também. Eu entendo que como o capacete é um troféu de guerra, pode ter gente que prefere não ter isso em casa, perfeito. E não se preocupe em segundo lugar, porque eu tenho 2 luminárias, então eu tenho uma para dar para o primeiro lugar e o segundo continua com a luminária também. Tem outros brindes aqui, eu vou deixar o link dessa thread aqui no Twitter, para quem quiser saber detalhes dos outros prêmios, né? A gente já está com 55% dos números vendidos, mais da metade dos números já estão vendidos. E ainda faltam mais de 10 dias, 11 dias para o nosso sorteio, que vai ser no dia 19, no sábado, dia 19, às 7 da tarde. Tá? Eu não posso transmitir o sorteio pelo YouTube, porque o YouTube proíbe sorteios. Mas o que eu faço, geralmente, eu gravo um vídeo de eu fazendo o sorteio e publico na própria thread aqui do Twitter, para quem quiser ver, acompanhar o sorteio, vai estar o vídeo do sorteio aqui, né? E daí eu mando os prêmios para quem ganhar pelos correios. É muito importante que você coloque o seu e-mail correto e o seu telefone correto para eu ter como entrar em contato com você caso você ganhe algum dos prêmios aqui na hora de comprar. Eu agradeço a todo mundo que já doou, e você que quer ajudar a Ucrânia, por favor, não deixe de comparecer aqui na nossa rifa, não deixe de comprar o seu número para ajudar o pessoal lá na Ucrânia, né? Bom, falando sobre a situação lá na Ucrânia, foi uma noite relativamente calma, tá? Foram 46 drones Shahid, 9 foram derrubados pela defesa antiaérea ucraniana, outros 31 por guerra eletrônica. Um pequeno número ainda atingiu alguma coisa, mas foi realmente um ataque pequeno. A gente não sabe se a Rússia realmente tá mais quieta agora, o Trump realmente puxou a orelha do Putin e conseguiu que ele reduzisse os ataques, ou se, na verdade, eles estão ficando sem drone no final das contas. A gente vai ver que a propaganda russa já está vendendo a história de que o Putin ganhou a guerra, tá? Ganhou a guerra contra os Estados Unidos recuaram, segundo dizem os propagandistas do Trump. Muito engraçado isso, vamos falar sobre isso daqui a pouco. Bom, o Zelensky está falando aqui, como eu falei, não teve grandes novidades na linha de frente, pequenos avanços em alguns lugares aqui, mas nada significativo. O Zelensky falou ontem com o Syrskyi, que reportou a situação na linha de frente, a presença nas regiões de Kursk e Belgorod, continuam fazendo operações nas áreas do território inimigo. Enfim, o Zelensky agradece aos soldados, a bravura dos soldados e coisa e tal. Nenhuma coisa significativa aqui, a não ser que nesse comunicado do Syrskyi, ele também falou que no mês de março
as forças armadas ucranianas atacaram 77 mil alvos inimigos usando drones. Isso é um aumento muito grande em relação a fevereiro, tá? Ou seja, o exército ucraniano aumentou muito o uso de drones em março e a perspectiva é continuar aumentando ao longo desse ano. 77 mil alvos incluem desde pessoal, né, de pessoas, soldados que foram atingidos por drone, até tanques e obuses e outros equipamentos desse tipo, né? Muito interessante isso daqui, o aumento em março e que, segundo ele está dizendo, vai continuar aumentando em abril significativamente, né? Uma coisa curiosa saiu nessa matéria aqui em espanhol, falando o uso de microfones pelos ucranianos para localizar a artilharia russa, né? O chamado fogo de contrabateria. Você sabe quando você usa uma dessas armas, um obus ou um canhão, né? Uma arma para lançar um projétil à distância, já existe hoje o processo de contrabateria, né? Você tem os radares que medem de onde veio esse projétil, calculam a trajetória, e daí você sabe o ponto de onde ele foi lançado, e imediatamente você pega a sua artilharia e atinge aquelas armas de artilharia que foram usadas, né? E é crucial ser rápido, porque como todo mundo sabe que existe esse fogo de contrabateria, imediatamente após ser lançado essa arma, o pessoal desarma e tira o obuseiro dali, né? Tira as armas dali, né? Então tem que ser muito rápido. E a Ucrânia conseguiu fazer um sistema usando inteligência artificial e 5 microfones, que é muito mais barato do que os sistemas atuais de radar que são usados para isso, né? Tem uma vantagem enorme nesse esquema, porque o radar ele é ativo, ele manda a onda de rádio para ver onde é que está vindo o projétil e calcular a trajetória do projétil. Normalmente, isso era muito mais preciso. O microfone chegou a ser usado lá na Primeira, Segunda Guerra Mundial, chegou a ser usado o microfone para saber de onde é que vinha o tiro de obus, né, e aí calcular a trajetória, mas só que o que se percebeu é que isso era muito impreciso, e aí você não conseguia atingir exatamente a origem do sistema, né? Com os radares mais modernos, isso passou a ser muito mais preciso, você consegue fazer o fogo de contrabateria, mas tem um porém. O radar é muito caro e o radar também tem um outro problema, que quando você liga o radar, ele meio que informa a posição dele, porque ele emite ondas de rádio. Então, ele também se torna um alvo de ataque da artilharia inimiga. Então, você, na hora de usar um radar para fazer o fogo de contrabateria, você arrisca perder o radar, e o radar é uma coisa cara. Então, os ucranianos, mais uma vez, vieram com poder computacional e inteligência artificial, usando microfones. De novo, uma técnica antiga que não funcionava bem antigamente, porque você não tinha a capacidade de processamento que você tem hoje, né? Mas agora, com a capacidade de processamento e com inteligência artificial, você consegue fazer um resultado tão bom quanto um sistema de radar com microfones, que tem essas duas vantagens. Eles são muito mais baratos, e eles são passivos, né? O microfone ele não emite nada, então o inimigo não sabe que você tem um radar operando ali, que você tem uma maneira de detectar de onde está vindo o fogo de artilharia dele. Então, né, você tem duas vantagens aí, o preço e essa questão, né? É mais um exemplo aí da descentralização de como é que você consegue fazer com a informação disponível que a gente tem hoje, né, com os sistemas de informação, com a tecnologia que a gente tem hoje, você consegue diminuir a vantagem dos equipamentos bélicos mais avançados, né? É lógico, um fogo de artilharia continua sendo muito mais potente que qualquer outra coisa, mas você começa a ter soluções que acabam barateando o custo total, e isso para a Ucrânia é extremamente significativo, né? Porque equaliza. Esse tipo de coisa a Rússia pode fazer também. Só que a Rússia tem muito mais radares do que a Ucrânia, né? Então, ou seja, isso para a Rússia não é tanta vantagem quanto é para a Ucrânia. No final das contas, os dois lados vão ter vantagem, mas a Ucrânia vai ter muito mais vantagem, vai sair mais barato, né? Toda guerra, com o passar do tempo, se torna uma guerra econômica, se torna uma guerra de quem consegue sobreviver mais tempo, com mais soluções mais baratas, gastando menos que o inimigo. Se o seu inimigo está gastando muito dinheiro para fazer a guerra e você está gastando menos dinheiro que o seu inimigo, inevitavelmente ele vai quebrar primeiro. Essa é a situação de guerra, em qualquer guerra, na verdade, no longo prazo. E essas soluções tecnológicas, barateando a guerra, acabam ajudando muito mais a Ucrânia do que a Rússia, né? Como a gente falou ontem, a Rússia ainda tem outros problemas com relação ao petróleo, que está caindo muito com as tarifas do Trump, né? Bom, mas isso a gente já falou ontem, né? Aqui, ó, outra notícia boa é que um propagandista russo que participou do massacre de Bucha, um soldado chamado Ruslan Omarilinov, foi eliminado recentemente pelo soldado ucraniano, né? Então, excelente notícia isso.
A Ucrânia tem o nome de cada soldado russo que participou do massacre de Bucha e já deixou claro que todos eles vão pagar de uma forma ou de outra. É bom torcer para ter um tribunal internacional, se entregue para o tribunal internacional, que você tem uma chance de ter uma pena apenas de prisão perpétua, né? Caso contrário, a Ucrânia vai acertar a conta com você em algum momento do futuro, pode ter certeza disso. Todo mundo que participou do massacre de Bucha vai ter essa pena. Outra coisa interessante foi que os ucranianos destruíram, ou alguma coisa destruiu, a linha de alimentação energética da usina nuclear de Kursk, né? A linha foi desligada devido a uma explosão na linha de alta voltagem, né? Bom, isso não é um problema muito grande, essas linhas de alta voltagem podem ser reconstruídas e coisa e tal, mas isso pode ser parte de uma sabotagem mais alta, mais significativa da Ucrânia ali. A gente não sabe o que está desenrolando por lá ainda, né? Os ucranianos ainda estão em Kursk, tá? Não estão mais em Sudzha, mas ainda dominam uma parte de Kursk e agora dominam uma parte de Belgorod também, né? O Instituto para o Estudo da Guerra continua a tentar vender a imagem de que o governo ucraniano é ilegítimo. É aquilo que eu falo para vocês, a Rússia já sabe que militarmente ela perdeu essa guerra, ela está tentando ganhar essa guerra politicamente com a ajuda do Trump. Vai conseguir ganhar essa guerra politicamente com a ajuda do Trump? Infelizmente existe essa chance, eu espero que não. Eu espero que o Trump seja idiota, seja um capacho do Putin, mas não seja tão idiota, tão capacho do Putin assim, né? E ele sabe que se ele quiser realmente encerrar a guerra, a questão de ceder territórios para a Rússia, esse tipo de coisa, isso não tem nenhuma chance de acontecer, não vai acontecer de forma alguma e qualquer solução intermediária não atende a Rússia. Esse é o grande problema do Putin. E o Putin está mais desesperado agora, porque com a queda do preço do petróleo, a Rússia fica sem dinheiro, a perspectiva é ficar cada vez com mais dificuldade econômica daqui para frente. Bom, a gente vamos ter um encontro no dia 8, né, de Wiesbaden, né, que é o quartel-general secreto para o planejamento de operações militares ucranianas, né? O Zaluzhny, que hoje é o embaixador ucraniano na Inglaterra, deixou uma mensagem aqui interessante sobre isso, com muita expectativa para esse encontro que vai ter agora dia 11 de abril, né? Que vai ser o primeiro encontro sem os Estados Unidos, só a Europa ajudando a Ucrânia nessa guerra, mas a perspectiva é que justamente a Europa, por estar nessa guerra comercial com os Estados Unidos, isso seja usado como uma moeda de troca exatamente para fortalecer a Ucrânia, né? Na última semana, teve um monte de conversa sobre Wiesbaden. Esses quartéis-generais realmente se tornaram a nossa arma secreta, junto com nossos parceiros, em planejar operações e definir requerimentos para sua execução. E deixa eu levantar um pouco a cortina sobre como isso foi criado. Logo depois do início da agressão de larga escala russa, ele está falando do dia 22 de fevereiro de 2022, 24 de fevereiro de 2022, a ajuda militar de nossos parceiros começou a subir significativamente. Recebemos um monte de armas e equipamentos, e com isso vieram novos desafios sobre como entregar essas armas e como fazer a manutenção dessas armas. As armas modernas, armas militares modernas, têm um bocado de tecnologia, né? Aqueles obuseiros, tanques, tudo isso tem muita tecnologia. E tecnologia quebra de vez em quando, você tem que consertar, você tem que reparar. Aliás, qualquer arma militar, você tem problema de manutenção e coisa e tal. Como que você faz essa arma chegar na linha de frente? Como que você garante que ela está funcionando? Como que você faz a manutenção dela? Por causa disso, em abril de 2022, estabelecemos um centro para coordenação do suprimento da assistência militar para a Ucrânia. Ou seja, o encontro de Ramstein, né? Foi inicialmente baseado no quartel-general dos Estados Unidos, lá em Stuttgart. Ramstein, a base aérea de Ramstein, e depois de algum tempo, esse quartel-general continuou seu trabalho em Wiesbaden. Depois disso, nós percebemos que precisávamos de um quartel operacional com nossos parceiros, um que pudesse verificar a necessidade de armas e equipamentos baseados em planejamento operacional. Isso se tornou particularmente importante no verão de 2022, quando nossos parceiros expressaram dúvidas sobre se diversos tipos de armas e munições seriam apropriadas para o uso na Ucrânia. Então foi quando surgiu a ideia de você criar esse quartel-general operacional baseado em logística que iria analisar, planejar as operações das Forças Armadas ucranianas
de acordo com a OTAN, de acordo com os padrões da OTAN, e atender as necessidades esperadas, né? Isso é um outro ponto interessante, né? A Ucrânia já vinha num processo de ocidentalização das suas forças armadas, afastamento do padrão soviético e união com o padrão da Europa, né? Pode até ser que a Ucrânia não entre na OTAN no final dessa guerra. Existem aí questionamentos, eu acho que vai acabar entrando inevitavelmente, mas existem questionamentos sobre se vai entrar ou não vai entrar. Mas o fato é que essa guerra acelerou muito o processo de otanização do exército ucraniano, né? A Ucrânia agora, a maior parte das armas que a Ucrânia usa é da OTAN, a maior parte das técnicas, dos equipamentos é tudo da OTAN. Não tenha dúvida, ainda tem muito material soviético na Ucrânia, mas qual que é o problema? Você não tem munição para material soviético, né? É coisa antiga, coisa velha. Então, está cada vez mais perdendo importância no exército ucraniano o material soviético e está ganhando importância o material da OTAN. O Putin, de uma forma ou de outra, acabou transformando a Ucrânia na OTAN. Na prática, a Ucrânia hoje é da OTAN, né? Todo o ferramental, toda a forma de agir, toda a integração com a inteligência europeia já está montada aqui. É o que ele está falando, já está pronto isso daqui, ó. Esse quartel se tornou um lugar em que as operações eram planejadas, jogos de guerra eram conduzidos, necessidades eram avaliadas e essas necessidades eram levadas ao pessoal de Washington e da Europa, né? Essa plataforma se tornou um excelente mecanismo para cooperação com nossos parceiros em relação a futuras operações militares e formação de requerimentos para apoiá-los. Na foto, um encontro com parceiros americanos e britânicos na Ucrânia em agosto de 2023. Está aqui a foto que ele mostra aqui nesse encontro, deles fazendo esse tipo de planejamento ali em Wiesbaum, né? Ou seja, é o que eu falo para vocês, mesmo que a Ucrânia não entre na OTAN, a Ucrânia já está na OTAN, a verdade é essa, já tem todo o conhecimento, todo o maquinário da OTAN. Mais do que isso, a Ucrânia é o maior exército da OTAN, né? Ou seja, o exército com mais experiência em enfrentar os russos nesse momento. Nesse momento, a Ucrânia entrar para a OTAN ajuda mais a OTAN do que a Ucrânia, no final das contas. Esse é o recado que ele está colocando aqui, né? E olha só, a inteligência ucraniana, em coordenação com agências de inteligência da Europa e polonesas, executou uma operação complexa de contra-inteligência, resultando na prisão de Kirilo Molchanov, um ativo de inteligência russo que estava disfarçado de comentarista político. Esse rapaz aqui é da inteligência russa e ele foi preso em abril, 1º de abril, na Polônia, né? Mais um exemplo dessa integração que está cada vez mais forte entre a inteligência ucraniana e a inteligência europeia, também dos vários países da Europa. Todo mundo sabe que a Rússia ela é ruim em um monte de coisa, mas ela é boa em propaganda e é boa em inteligência. E no caso da inteligência, a gente está conseguindo dar um banho na Rússia nessa guerra também. Impressionante, isso está aqui, o Mané, aqui, comentarista de guerra e coisa e tal, foi preso lá na Polônia com isso daqui e com várias evidências aqui da participação dele como um ativo de inteligência russo, né? Bom, falando sobre o Trump, né? O Trump aí tem dado muito o que falar. Ontem a bolsa caiu mais um pouquinho, as bolsas do mundo todo. A americana terminou no 0 a 0, mas no resto do mundo caíram as bolsas todas e a perspectiva não é boa para os próximos dias. Se realmente a gente estiver entrando na espiral de Kildenberger, que eu falei sobre isso num vídeo lá no canal Ancapsu, o principal efeito da coisa não vai ser agora, o principal efeito vai acontecer ao longo dos próximos meses com a diminuição do comércio mundial, né? Então o que a gente está vendo na bolsa agora é só um aperitivo do que vai vir por aí com essas tarifas do Trump. E o Trump, com isso, acabou causando um problema enorme para a Rússia, né? Como eu falei no último vídeo. Ok, a Ucrânia é prejudicada, a Ucrânia recebeu tarifa de 10%, aliás, que absurdo isso, né? O Trump falou que, não vamos botar tarifa na Rússia porque estamos negociando a paz com a Rússia. Uai, mas botaram tarifa na Ucrânia? Que negócio é esse? A Ucrânia não está negociando paz nenhuma, né? Enfim, é mais um absurdo isso daí, mas no final das contas, por mais que a intenção do Trump tenha sido ajudar a Rússia, nessa brincadeira, ao diminuir o comércio global, ao arrefecer a economia, né? Porque, de novo, pode não ser um crash, pode não ser uma crise muito grave, mas sem dúvida nenhuma a gente vai ver uma retração econômica nos próximos meses. E com isso o preço do petróleo está caindo e está caindo muito rápido, e isso para os russos é uma tragédia completa.
Agora, ontem perguntaram para o Trump o que ele ia responder, qual a resposta dele aos bombardeios da Rússia contra a Ucrânia, e ele disse que não está feliz, eles estão bombardeando como malucos e não sei o que lá, é muito ruim, coisa e tal, mas, de novo, não prometeu nada, não vai fazer nada, é um capacho do Putin, é um absurdo a posição do Trump, tá ficando com cara de paspalho nessa guerra, né? E isso, lógico, já está sendo usado pelos russos, tá? Tá aqui o deputado Evgeny Fedorov, da Duma, né, da Câmara Soviética, lá da Câmara Russa, falando aqui, ó, que a guerra contra a Ucrânia foi uma guerra de 3 anos, mas como resultado a América capitulou, a América se rendeu, eles ficaram assustados, né? Eles estão falando aqui que, não, olha só, por exemplo, teve os veículos de demonstração apontando armas para Washington. Até parece que os Estados Unidos ficou com medo disso, né? Ou seja, foi uma guerra de 3 anos e, como resultado, os Estados Unidos capitularam. Eles capitularam, ficaram assustados e capitularam, né? Aceitaram todas as definições dos russos, do Putin, não sei o que lá. E a impressão que dá é que é essa mesmo, né? Será que esse cara tem razão? Será que o Putin conseguiu realmente ganhar essa guerra dos Estados Unidos? Dos Estados Unidos ganhou. Agora o que eles não percebem é que da Ucrânia não ganharam não, tá? Dos Estados Unidos pode ter ganho, mas da Ucrânia não ganharam não. Vão se ferrar nessa história no final das contas. E por falar nos bombardeiros russos contra a Ucrânia, né? Vocês lembram do caso de Kryvyi Rih, onde teve um bombardeio que matou 9 crianças, 18 pessoas no total, feriu mais de 70 pessoas, né? Os russos disseram que atingiram um restaurante onde estavam encontrando oficiais ucranianos e oficiais ocidentais, e eu falei na época que isso era besteira, não tinha chance nenhuma disso acontecer, e de fato agora a gente tem a imagem do restaurante, a câmera de dentro do restaurante, estavam ainda preparando para abrir, e cadê os militares aqui? Não tinha ninguém aqui não tinha nada aqui. Olha o momento em que a bomba atingiu, né, evidentemente, destruiu o local todo lá, causou muito prejuízo. Tem também imagens aqui, ó, de como é que ficou. Esse aqui é o parquinho onde as crianças morreram. E repara, foi usado munição cluster. Para ter esse monte de buraco aqui, usaram munição cluster contra alvos civis. Uma coisa totalmente inimaginável, é o que eu falo para vocês. Os russos estão desesperados nessa guerra e o Trump é um banana. Bom, na Geórgia continuam os protestos contra o novo governo imposto pelos russos lá na Geórgia. Um absurdo isso, o 131º dia consecutivo de protestos em Tbilisi contra a fraude eleitoral que teve lá, que elegeu um congresso pró-russo. Eu solidarizo com o pessoal da Geórgia, é muito difícil derrubar um governo eleito ilegitimamente, mas no final das contas vão acabar caindo, se não agora, quando a Rússia perder definitivamente essa guerra, né? E bom, uma coisa o Trump fez que é contrária a tudo que ele está fazendo até aqui, né? Ele vinha falando em cortar despesas, que temos que cortar despesas e coisa e tal, e aprovou o maior orçamento do Ministério da Defesa da toda a história americana, $1 trilhão, né? E o chato dessa história é que muito provavelmente esse dinheiro vai ser muito menos eficiente no final das contas do que seria se desse mais 60 bilhões para a Ucrânia. 60 bilhões na mão da Ucrânia ia ser muito mais eficiente para os objetivos militares americanos do que $1 trilhão gasto com as próprias forças armadas americanas, que isso daí vai acabar muita coisa em corrupção, vai acabar muita coisa em ineficiência, porque eles não têm de fato a visão da guerra, eles não estão enfrentando a guerra, não estão enfrentando a Rússia diretamente. Uma jogada muito ruim do Trump que contradiz todo o objetivo que ele colocou do governo dele, de gastar menos dinheiro, de ser um peso menor no contribuinte americano, e agora ele bota $1 trilhão para o exército dele, $1 trilhão para as forças armadas dele. Não acho que seja uma coisa ruim de todo, tá? De fato, nós estamos na Terceira Guerra Mundial, a chance dos Estados Unidos ser obrigado a entrar nessa guerra é grande, entrar diretamente, eu digo, nessa guerra é grande, mas, no final das contas, de novo, seria muito mais econômico ele simplesmente mandar 60 bilhões para a Ucrânia está resolvendo o problema americano muito mais barato do que o próprio exército deles resolveria, né? Bom, e outra notícia interessante que saiu ontem foi a descoberta de dispositivos de espionagem perto de submarinos ingleses, né? Parece que os oligarcas russos, usando seus iates, estavam jogando dispositivos de espionagem nas águas inglesas. Na Inglaterra,
até bem pouco tempo atrás tinha um programa de Golden Visa que era muito usado por oligarcas russos, né, que saíam da Rússia e iam para a Inglaterra para fugir da Rússia, porque a Rússia é um lixo, né? Então o pessoal ia muito para a Inglaterra, e agora muitos desses oligarcas estão fazendo serviço para o governo russo, espionando a Inglaterra, né? E a Inglaterra parou com isso, já não tem mais esse Golden Visa. Curiosamente, o Trump está oferecendo agora um Golden Visa também para os oligarcas russos irem para os Estados Unidos espionarem com mais facilidade os militares americanos, né? Fazer o quê, né? É isso daí. Tá aqui os iates dos oligarcas russos na Europa. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixe o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui. Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos. Se quiser ajudar o canal, veja no nosso site como você pode fazer isso.